Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Avante Helping Care. E para palestrar hoje, eu convido a doutora Carolina para falar sobre infecções, prevenção e cuidados. Olá pessoal, é um prazer estar aqui falando para vocês. Ficou para mim o tema infecções mais comuns em doentes crônicos, né? Então dentro do tema aí de infecções, prevenções e cuidados. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para falar sobre esse tema. E por que esse assunto é importante? Então, hoje em dia, o que a gente vê? Uma transição epidemiológica. Então, as pessoas tendem a ter dietas inadequadas, estão expostas a tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, sexo sem proteção, sedentarismo e automedicação. Tudo isso paralelo a doenças que vão ficando cada vez mais incidentes. Então, a diabetes, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, neoplasias e outras doenças crônicas que, com o desenvolvimento social, econômico e tecnológico, as pessoas têm maior expectativa de vida e com isso estão mais sujeitas a ter essas doenças. E a gente precisa estar preparado para atendê-las de uma forma coerente. E por que as infecções são um problema? Então a gente vê que as pessoas vão viver por mais tempo, vão conviver com essas comorbidades, né? E, paralelamente a isso, a gente tem a infecção como a principal causa de mortalidade aí prevista para 2050. Então, superando doenças como a cólera ou até mesmo câncer, né? As infecções por agentes multiresistentes vão ser a principal causa de mortalidade, chegando a matar 10 milhões de pessoas. E por que os doentes crônicos estão mais sujeitos à infecção? Então, existem alguns fatores inerentes ao paciente, alguns fatores inerentes ao ambiente e outros fatores relacionados à sociedade e ao meio em que ele vive. Então, em relação ao paciente, a gente vê que os pacientes crônicos eles têm uma redução da reserva funcional, né? Então, isso é esperado por essas doenças que eles têm de base. Também é esperado que ele tenha uma alteração da imunidade inata e adaptativa. Isso é uma consequência dessa doença crônica que ele apresenta. Além disso, ele pode apresentar fatores mecânicos. Então, pacientes que, por exemplo, têm doenças neurológicas vão ter maior dificuldade de se posicionar no leito, na cama, né? Podem ter dificuldade de engolir, a disfagia, e isso tudo proporciona maiores infecções. E também uma dificuldade da gente fazer o diagnóstico das infecções nesses pacientes, porque eles podem apresentar sintomas não tão clássicos como aqueles de uma população saudável. Em relação ao ambiente, os pacientes crônicos, eles podem residir ou podem passar o tempo em algum ambiente destinado aos cuidados de saúde. E com isso eles compartilham o espaço físico com outros residentes, com outros moradores ou com outros pacientes. Isso também proporciona uma maior chance de infecção. Além disso, eles são cercados de cuidadores e de profissionais de saúde que vão entrar em contato com outros pacientes e com isso podem transmitir infecções, inclusive infecções multiresistentes, se não tomarem os cuidados de higiene adequados. Em relação aos fatores sociais, como a gente viu, além do aumento das infecções, a gente vai ter um aumento das infecções por agentes multiresistentes, o que acaba sendo um problema, porque as nossas opções terapêuticas são cada vez menores. E também existe o dilema de hospitalizar, né, o paciente, e quando hospitaliza, essa hospitalização tende a ser prolongada ou então recorrente. Então, o paciente é hospitalizado, volta para casa, hospitalizado, volta para casa. E isso também é um fator aí para ele ficar sujeito a infecções. Então, eu vou falar para vocês agora um pouquinho dos principais dilemas e das principais dúvidas que a gente pode ter na prática da condução das infecções. Então, uma delas que com certeza gera aí mais dúvida é a diferença de infecção do trato urinário e da bacteriúria sintomática. Então, quando a gente fala aí de infecção do trato urinário, a gente pode falar tanto da cistite, que é a infecção baixa, né, quanto da pielonefrite. No paciente crônico, vários fatores vão influenciar no aspecto da urina e podem confundir a gente no diagnóstico da infecção do trato urinário. Então, a gente tem que tomar cuidado em levar só esses fatores em consideração na hora de fazer o diagnóstico. Então, quando a gente pensa na urina com odor fétido, turva ou com grumos, a gente não pode considerar essa inspeção visual como o único parâmetro para fazer o diagnóstico de uma infecção urinária, porque elas podem variar devido a outros fatores, como, por exemplo, a hidratação do paciente, a concentração da ureia na urina, e pode confundir aí o nosso diagnóstico.
Outra questão aí é já quando a gente tem acesso ao exame, né? Então a gente recebe o exame, que é o exame que a gente normalmente utiliza para fazer o diagnóstico de infecção urinária, que seria a urina tipo 1, né? O jato médio, ou sumário de urina. E nesse exame microscópico eu posso ver bactérias, né? E vem lá bactérias positivas. Ou até mesmo o exame de cultura vir com alguma bactéria identificada. Porém, essa presença de bactérias, ela não necessariamente está relacionada à infecção. Ela pode apenas representar uma contaminação ou colonização. Qual que é a diferença de contaminação para colonização? A contaminação é na hora da coleta, o paciente não fez a higiene adequada e com isso contaminou o material. A colonização a bactéria ela habita naturalmente o trato geniturinário, mas ela não está ali gerando nenhum sintoma. Dentro ainda do exame de urina, um outro marcador é o nitrito, né? Então, dentro na urina, a urina é rica em nitrato e as bactérias, elas convertem o nitrato em nitrito. Então, às vezes, a presença do nitrito é sugestiva da bactéria de ter bactéria presente naquela urina. Mas, de novo, essa bactéria ela pode estar lá só colonizando ou contaminando o material. Urina com piúria, então é aquela urina mais leitosa que a gente, e quando a gente faz a análise no exame sumário, a gente vê a presença de leucócitos, né? Então, de novo, os leucócitos não são um marcador único de infecção. Eles podem também ser vistos no paciente desidratado, com hematuria, com presença de pedra no rim, né, que é a litíase renal. Se ele usa sonda vesical de demora, também pode ter aumento de leucócitos. Ou então infecções que não são infecções do trato urinário, como, por exemplo, infecção sexualmente transmissível, que vão ser infecções genitais. E aí, algumas coisas que deixam a gente ainda mais com dúvida. Então, por exemplo, se o paciente tem sonda vesical de demora, eu colho a urina dessa sonda, né? E aí, ela vem alterada. O que isso representa? A gente sabe que praticamente 100% dos pacientes com catéter vesical de demora vão ter a sonda colonizada por algum micro-organismo, ou mais de um micro-organismo, né, em quase 100% dos casos. Então, a gente precisa associar esse exame que eu encontrei com a clínica do paciente. Outra coisa que isso vale principalmente para os pacientes mais idosos, né, a alteração do estado mental. Então, no paciente idoso, ele não necessariamente, como a gente falou no começo, não vai apresentar aqueles sintomas clássicos de dor para urinar, de aumento da frequência urinária. Ele pode apresentar como sintoma alteração do estado mental. Isso pode ser, a infecção urinária pode ser uma causa da alteração do estado mental? Pode, mas eu preciso também excluir outras circunstâncias, como, por exemplo, desidratação, hipóxia, distúrbios hidratolíticos, ou reações adversas de medicações que o paciente pode tomar. Então, resumindo, o mais importante para fazer o diagnóstico da infecção do trato urinário, diferenciando da bacteriúria sintomática, são os sinais e sintomas. Então, o paciente apresentar algum sinal ou sintoma que me indique que ele tem infecção do trato urinário. Nesses pacientes crônicos, é importante eu coletar os exames de urina, principalmente a urocultura, para poder guiar o meu tratamento, como a gente vai falar mais para frente nas próximas palestras. Agora, passando um pouco para as infecções respiratórias, né? Então, dentro das infecções respiratórias, pensando nas infecções comunitárias, o paciente crônico ele está sujeito a infecções virais ou infecções bacterianas. É importante eu conseguir fazer essa diferenciação para expor menos o meu paciente a antibióticos, né? Já que, como a gente viu, ele tem vários fatores que vão deixar ele sujeito a infecções e com isso ele vai precisar usar antibióticos por muitas vezes. Então, eu preciso tentar diferenciar quando essa infecção é causada por vírus ou por bactéria. Então, tanto o resfriado quanto a gripe são causadas por vírus. A pneumonia, ela pode ser causada por bactérias, por vírus ou até mesmo por fungos. O resfriado, ele tem sintomas mais frustros e sintomas de vias aéreas mais altas. Então, o paciente apresenta dor de cabeça, coriza, tosse seca e normalmente são sintomas que se resolvem rápido. Diferente da gripe, que vão ter sintomas que podem ser mais graves, então a febre, dor de cabeça, dor de garganta, dores musculares. E por esses sintomas serem mais intensos, eles podem ter complicações como a própria pneumonia. E em pacientes específicos, esses pacientes crônicos, ele tem um tratamento específico, que é o antiviral, que aqui no Brasil o mais utilizado que a gente conhece é o oseltamivir. Já na pneumonia, aí sim eu preciso utilizar antibiótico, então é importante eu fazer essa diferenciação, tá bom?
Mas para todas, o que a gente mais precisa considerar é prevenir. Então, no nosso paciente crônico, a gente precisa prevenir ele de pegar qualquer uma dessas infecções que pode ser prejudicial a eles. Então, algumas medidas são a higiene das mãos, uma medida fácil, prática da gente fazer, e a vacina que a gente vai falar hoje na última palestra. Também dentro do paciente crônico, como eu falei, existem os fatores mecânicos que deixam ele mais sujeito à pneumonia aspirativa. Então, como ele tem dificuldade de engolir, né, e de fazer a defesa da via aérea, às vezes até mesmo pela posição em que ele fica no leito, a secreção, a própria saliva acumula aqui na via aérea e em algum momento ele pode engolir essa saliva acumulada e ela vai, em vez de descer para o trato digestivo, ela acaba se acumulando no pulmão, causando o que a gente chama da pneumonia aspirativa. E existem alguns fatores que eu posso utilizar, que são fatores tanto medicamentosos quanto não medicamentosos, para evitar essa pneumonia aspirativa. Então, um deles é o controle da saliva. Então, o paciente crônico tende a produzir uma maior quantidade de saliva e eu posso usar medicações para isso. Adaptar a consistência da dieta, né, e dos líquidos, então sempre reavaliar o paciente para ver em que fase ele está. O posicionamento no leito, então como ele não tem defesa de via aérea, eu preciso deixar ele posicionado no leito de uma forma que evite essa broncoaspiração. Estratégias para deglutição com fisiofonoterapia. Outra infecção que gera bastante polêmica são as infecções de pele, né, por pressão. Então, por o paciente crônico ficar muito tempo na cama, ele acaba lesionando, né, o tecido cutâneo e isso pode evoluir para a infecção. Então, dentre as lesões por pressão, a gente classifica elas de acordo com o estágio, então o quão profunda essa lesão é. Então, como vocês podem ver aqui pelos desenhos, quanto mais profunda a lesão vai ficando, maior o grau, sendo que o estágio 4 é aquela que chega até o osso, né? E por essa solução de contiguidade na pele, o paciente também pode ter infecção dessas lesões por pressão. Então, é importante sempre analisar para tentar fazer a detecção precoce aí nos primeiros estágios. Então, eu preciso sempre monitorizar a localização em que essas lesões estão aparecendo, o estágio que ela está e o tamanho, não só na largura, mas também na profundidade, se tem alguma fístula, se tem comunicação com o osso e principalmente se tem infecção. Frente às infecções, como esse paciente é crônico e a gente não sabe há quanto tempo essa lesão está lá, algumas medidas são importantes para eu conseguir resolver essa lesão. Uma delas é tirar aquela capa necrótica que pode ficar em cima da lesão. E a outra, na escolha do tratamento antibiótico, é eu tentar identificar qual é a bactéria que está causando essa infecção. Para prevenir, né, como a gente falou que a prevenção é importante, o ideal é eu fazer a mudança de decúbito do paciente. Com isso eu diminuo o tempo em que ele vai ficar em contato, né, pressionando ali aquela estrutura óssea contra a pele. E por fim, a última infecção aí que também pode gerar dúvidas é a diarreia, né? Então, quando a gente pensa em diarreia, obviamente que vem as diarreias infecciosas na nossa cabeça, por vírus, bactérias ou parasitas, mas a gente tem que lembrar que o doente crônico ele está exposto a outra série de fatores que podem levar ele a ter diarreia. Uma delas é o próprio uso de antibiótico. Então, o uso de antibiótico por um outro motivo gera uma alteração da microflora intestinal e com isso o paciente evolui com diarreia. Além disso, outros medicamentos que o paciente pode tomar que influenciam na motilidade também podem levar o paciente a ter diarreia. E às vezes até ele tinha um hábito intestinal mais obstipado, usa medicamentos laxativos, evolui com diarreia e a gente esquece de revisar a prescrição e ver o porquê que ele usava aquelas medicações. E também as fórmulas interais, né? Então os pacientes com sonda nasointeral, às vezes usam dietas principalmente ricas em fibras que podem aumentar aí a chance do paciente ter diarreia. Então aí como conclusão, né, dessa minha explanação, num paciente crônico, a gente tem que trabalhar com esses 3 pilares, né? Então, primeiro é a prevenção, evitar que o paciente desenvolva a doença pela dificuldade que eu tenho de tratá-la. Depois, fazer o diagnóstico assertivo. Então, tomar cuidado e não ter ansiedade em só com alguns sinais, já concluir que aquilo é infecção e já fornecer para ele um antibiótico que pode interagir com outras medicações que ele toma e pode dar efeitos colaterais indesejados. E fazer um tratamento adequado, para que ele possa se recuperar rápido e isso não influencia aí na progressão da doença dele. Era isso, obrigada. Obrigada, doutora Carolina.
Agora nós vamos seguir com a aula sobre o uso racional de antimicrobianos em ambiente extra-hospitalar. E para isso eu convido o Dr. Roberto. Olá a todos. Continuando a palestra, a gente vai falar sobre o uso racional de antimicrobianos em ambiente extra-hospitalar, então de deshospitalização. É realmente um contínuo entre os dois assuntos. Estes são os meus conflitos de interesse e essa é a agenda preparada para a aula, onde a gente vai falar um pouco do que é uso racional, como decidir um antibiótico, se o meu paciente é então candidato à deshospitalização e quais são as estratégias que a gente tem fundamentalmente para fazer esse tratamento fora do hospital. Então, acho que o primeiro tema é o uso racional de antimicrobianos. Afinal de contas, quando o uso não é racional, não é verdade? Mas a gente tem que entender que a racionalização significa tentar escolher a melhor droga, na dosagem adequada para aquele paciente, com tratamento que dure pelo tempo necessário. Então a gente também deve fugir um pouco da questão dos 7, 14, 21 dias ou qualquer outro múltiplo de qualquer número, é o tempo que o paciente necessita de tratamento, e tentar oferecer para ele um tratamento com uma toxicidade mínima e o menor impacto na seleção de organismos resistentes. Então basicamente são 3 objetivos aí da racionalização dos antimicrobianos. E aí eu aproveito para desmistificar um mito sobre antibióticos, que é o uso inapropriado de antimicrobianos que leva ao desenvolvimento de resistência. Não é, né? Qualquer uso de antimicrobiano vai levar à seleção de micro-organismos resistentes e então é por isso que a gente tem que tentar ser o mais comedido possível, o mais racional possível com os antimicrobianos. E aí temos que diferenciar também 2 conceitos, que é o uso empírico de antimicrobianos, que é a seleção da droga antes que a gente conheça o patógeno e seu perfil de resistência aos antimicrobianos. A gente tem que levar em consideração fatores de risco para esses germes, que podem ser resistentes mesmo na comunidade, e o contexto epidemiológico onde esse paciente vai estar inserido. E o uso direcionado, que é aquele depois da identificação do micro-organismo e a adequação do antimicrobiano ao perfil de sensibilidade apresentado, bem como a possibilidade ou não de troca para uma medicação oral eventual. E a gente aproveita para comentar o mito número 2, em time que está ganhando não se mexe. Isso não é verdade, a gente mexe sim, esses 2 trabalhos que eu mostro a referência para vocês, principalmente esse do Intensive Care Medicine, mostra que descalonar antibióticos, mesmo no contexto de UTI, está associado a uma menor mortalidade de pacientes a longo prazo. Então é muito importante você descalonar o antibiótico para aquele que tem o menor espectro possível para o tratamento do paciente. E como é que eu escolho esse antibiótico? A gente tem observado aí um fenômeno que a gente chama de resistência primária. São pacientes vindos da comunidade, que apresentam infecções por germes resistentes às drogas comumente utilizadas, como, por exemplo, infecções urinárias resistentes a quinolonas ou, eventualmente, cefalosporinas. É importante conhecer o perfil epidemiológico do hospital e da instituição de longa permanência em que você trabalha. Quando eles não são disponíveis, um perfil epidemiológico obtido de estudos científicos pode ser um bom substituto, mas conhecer efetivamente aquilo onde você trabalha é o melhor que a gente pode fazer. E também descaracterizar aqui que bactérias resistentes só existem no hospital. Estou mostrando para vocês aqui trabalhos da Ana Gales, da Escola Paulista, mostrando a epidemiologia brasileira em infecção de corrente sanguínea e pneumonia, né, mostrando que existem vários germes que são conhecidos por terem resistências importantes, como Pseudomonas ou Klebsiella nessas 2 infecções, mesmo Staphylococcus aureus, e que podem vir da comunidade. Né. Esse trabalho do Antimicrobial Agents mostra o crescimento da resistência à quinolona nos Estados Unidos de 2000 a 2010. É completamente desproporcional ao crescimento da resistência nas outras drogas. E esse trabalho publicado no Antibióticos do pessoal da urologia do Hospital das Clínicas mostra o quê? Resistência à cefotaxime, já da comunidade, aqui 5, 6%, em grupos que são pacientes com infecções recorrentes ou diabéticos, e quinolonas em todos os grupos, mostrando aí 15 a 20% de resistência primária na comunidade. Então essas coisas acontecem também no nosso meio e a gente precisa ficar preocupado. Quais são esses fatores, né? Quando a gente tem que começar a pensar que o nosso paciente está chegando no hospital ou com um germe resistente? Estes são fatores de riscos universais que se adequam a qualquer infecção. Então o paciente que é mais idoso, maior de 65 anos, é um fator de risco. O uso prévio dos antimicrobianos, a literatura fala em 3 a 6 meses. A hospitalização recente, ou seja, até 1 ano do que essa pessoa saiu do hospital, ele corre o risco de estar carregando um germe resistente. A institucionalização, então o paciente que mora em instituições de longa permanência. Imunossupressão e aí uma dúvida da literatura que é a infecção grave. A infecção grave por si só é um fator de risco
para que este paciente apresente um germe resistente? Aparentemente não, mas é um fator de risco para que a gente selecione a droga errada inicialmente. E isto pode levar o paciente a desenvolver uma infecção severa nos próximos dias. Esse trabalho, que mostra quais são os fatores associados à infecção urinária por um germe quinolona resistente, mostra também hospitalização recente, 4 vezes mais chance de você ter um germe resistente. Infecção recorrente do trato urinário, quase 6 vezes mais. E idade maior do que 65 anos. Outro trabalho ainda, infecção urinária, mostrando aí também a chance de você apresentar um germe que seja resistente a cefalosporinas de terceira geração. Sexo masculino por si só é um fator de risco, a idade sempre aparece, o uso recente de antimicrobianos, a sua hospitalização recente e a institucionalização. Em pneumonias, a gente tem, mais uma vez, a hospitalização, a imunossupressão, o uso prévio de antimicrobianos. Olha que interessante, agentes redutores do ácido gástrico, né? Quem não tem um paciente que toma algum inibidor de bomba, um inibidor H2 porque toma muito remédio, ou porque tem uma síndrome dispéptica. A nutrição por sonda e a origem não ambulatorial desse paciente. Quando a gente coloca no gráfico, aqui à direita a pneumonia da comunidade, aqui pneumonias hospitalares precoces, né? Então pneumonias hospitalares da comunidade, quando o paciente soma 2 ou mais fatores de risco, a chance dele ter um germe resistente é sempre acima de 10%. Então a gente tem que considerar essas situações. E à medida que o paciente soma mais fatores de risco, esta chance aumenta consideravelmente. Com 4 ou mais fatores de risco, mais da metade desses pacientes carregam um germe resistente vindo da comunidade. E como é que eu vou descalonar o meu paciente, o antibiótico do meu paciente, se a cultura é negativa, né? Eu preciso levar em consideração os fatores de risco, então, para decidir o meu antibiótico. Como eu falei, a presença de 2 ou mais fatores significa em pelo menos 10% de prevalência de germes com alguma resistência. E a antibiótico terapia de amplo espectro pode ser necessário, o descalonamento oral pode não ser possível sem culturas positivas. E às vezes, quando ele é possível, não há uma droga oral para que a gente possa fazer o switch, a troca desse antibiótico para o paciente ir embora para casa. E agora, a gente tem que falar como a gente vai deshospitalizar esse paciente. Então, o sucesso da deshospitalização depende, entre outras coisas, mas fundamentalmente da seleção rigorosa e adequada deste paciente. Os critérios para deshospitalização desses pacientes passam por estabilidade clínica. Esse paciente tem que ter uma curva de melhora documentada dentro do hospital. Se a gente está falando de fazer antibiótico terapia para esse paciente em casa, o processo infeccioso dele tem que estar controlado. E as suas comorbidades também têm que estar compensadas. Senão ele vai chegar em casa e ele vai voltar para o hospital. O treinamento de pacientes e dos cuidadores, a família também orientada e eventualmente treinada e de acordo com a deshospitalização é muito importante. Você não vai deshospitalizar ninguém que a família está brigando para você deixar o paciente dentro do hospital. E isso é muito importante. Às vezes, fatores importantes como não ter exames diários provocam uma certa ansiedade na família e você tem que demonstrar que esse paciente tem segurança para ir para casa. E o tratamento estabelecido, quando você não tem opções orais para descalonamento, você vai fazer um tratamento de longa duração, você precisa ver que esse paciente melhorou e escolher um agente antimicrobiano que tenha uma infusão de 1 a 2 vezes por dia, porque senão você não se torna factível para esse paciente ir para casa. E muitas vezes essa infusão vai ser feita por um acesso vascular que precisa estar garantido e as pessoas precisam estar treinadas no seu cuidado, senão isso é mais um evento infeccioso que pode acontecer nesse paciente, a infecção do catéter. E a gente chega então nas estratégias para o tratamento antimicrobiano extra-hospitalar, ou como a gente lê na literatura, o OPAT, né? Fazer deshospitalização para dar antibiótico em casa, você, principalmente em infecções para gram-positivos, mas isso também serve para gram-negativos, economiza quase 6 camas por dia dentro dos hospitais e nas instituições. Isso é uma economia muito importante, além de, obviamente, ser benéfico para o paciente estar inserido de volta no seu contexto social. Existem 2 modalidades da gente fazer esse tipo de tratamento para o paciente. São a clínica de infusão e o home care. O home care, tanto no home care quanto no centro de infusão, você vai ter avaliação diária deste paciente por um profissional especializado. O home care é mais confortável para o paciente, uma vez que ele não precisa se deslocar. Mas o centro de infusão costuma ser um pouco mais barato e ele centraliza as ações. Do ponto de vista das desvantagens,
Você ter home care, você precisa de profissionais que tenham que se deslocar por vários trajetos durante o dia e eventualmente estarem disponíveis fim de semana e feriados. É um projeto um pouco mais caro. Do outro lado, no centro de infusão, de repente isto é desconfortável para o paciente ou é impossível para o paciente se deslocar 2 vezes ao dia para você fazer um tratamento dentro de uma clínica. Então isso precisa ser considerado na hora de selecionar o paciente. A equipe. É necessário que você tenha um infectologista na retaguarda para decidir sobre o antimicrobiano e eventualmente acompanhar esse paciente, um enfermeiro e um farmacêutico clínico para ir ajustando a droga ao longo do caminho e o enfermeiro para fazer a infusão dessa medicação. Né? Você tem geralmente um acesso de PIC, mas não é incomum alguns pacientes irem para casa com acessos profundos ou mesmo acessos periféricos que são trocados na sua casa. E isto precisa de cuidado 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então há aí uma grande oportunidade de customização da equipe baseada na realidade que você está atendendo. Sempre uma equipe multidisciplinar está indicado e tem que ter alguém responsável por avaliar e indicar essa terapia com o paciente ainda no hospital. Né? Então o profissional do home care ou da clínica de infusão vai avaliar esse paciente e dizer se é possível a continuidade deste tratamento fora do hospital. São diferentes síndromes infecciosas que a gente consegue fazer hoje tratamento via home care, desde endocardites até doenças respiratórias, como pneumonias comunitárias e nosocomiais, doenças intraabdominais, colicistite, diverticulite, onde o paciente está só terminando o seu esquema antimicrobiano, diferentes infecções urinárias, infecção de pele e partes moles e principalmente osteoarticulares, onde o tratamento é prolongado, né, junto com as endocardites. Em geral, essas infecções exigem semanas de tratamento. Quando a gente fala de osteomielite crônicas, às vezes meses, e a gente não vai deixar um paciente internado por causa disso. Qual o perfil ideal de medicamentos que a gente tem para fazer esse tratamento? Então a gente precisa de drogas com uma meia-vida prolongada, infusão de 1 a 2 vezes ao dia. Às vezes o paciente ajuda nesse quesito, se ele tiver algum grau de insuficiência renal, o reajuste da droga permite que drogas que normalmente a gente não faria no home care sejam disponibilizadas para esse paciente. Boa tolerabilidade, né, e poucos efeitos locais de infusão. Se você administrar uma droga vesicante em casa, rapidamente esse paciente vai voltar sem veia para o hospital para tentar um acesso profundo. Toxicidade sistêmica ou nefrotoxicidade, escolher drogas que tenham baixo nível de toxicidade para que o paciente também não precise de monitorização constante. E custo-efetividade é o sucesso terapêutico você não hospitalizar este paciente. Isto, obviamente, vai jogar a estratégia do ponto de vista do custo embora. Lembrar também que o uso intravenoso não é obrigatório. A gente tem várias drogas para uso parenteral não intravenoso. Quais são as vantagens de você fazer uma droga intravascular ou, principalmente, como a gente vai discutir aqui, por hipodermóclise? É mais confortável, você não precisa de um acesso mais profundo. A inserção do catéter e a sua manutenção é muito mais fácil. Pode ser feita no domicílio. As complicações locais são bem raras e a infecção secundária dessa pele, em geral, não acontece. É baixo o risco de efeito colateral e tem um baixo custo. As desvantagens é que o volume é bastante limitado, a absorção dessas drogas são variadas, e a gente sabe que antibiótico é muito importante que a gente tenha nível sérico, e existem um número limitado de drogas que a gente consegue fazer por esta via. Temos algumas contraindicações absolutas, né? A recusa do paciente ou da família, o paciente anasarcado vai ter um grande problema de absorção da droga, e o paciente trombocitopênico também vai ter problema com sangramentos. E as relativas, caquexia, síndrome da veia cava superior, ascite, né? Você não vai conseguir fazer uma infusão no abdômen acítico. Uma circulação linfática prejudicada, lesões de pele próximas vão facilitar a infecção secundária e você não pode fazer a infusão dessas drogas sob proeminências ósseas ou articulações. Né? Segue aqui um esqueminha da onde a gente vai fazer a infusão dessas drogas e seus volumes máximos em cada sítio. E quais são as drogas que estão aprovadas para uso na hipodermóclise, né? Esse é o manual de geriatria e cuidados paliativos da SBGG. Meropenem a gente pode fazer 500 a 1 grama de 8 em 8 horas. Lembrar que essa solução tem que ficar resfriada. Aí 3 vezes ao dia sempre é um fator limitante, mas às vezes o paciente precisa de uma droga de amplo espectro, tem que acabar fazendo. Efetivamente, ertapenem em 1 dose a cada 24 horas. O tempo de infusão é 30 minutos, mas também pode ser feito por dermóclise. E aqui também, se necessário for, pode ser feito intramuscular.
Ampicilina também é uma droga que pode ser feita via por dermóclise e também 1 grama dia pode ser feito pela absorção. Cefepime e ceftraxona, lembrar que ceftraxona também pode ser feito intramuscular. E esse guia da Universidade de Wisconsin, na verdade, mostra quanto você tem que fazer de monitorização para esse paciente, né? Então, fazer um hemograma eventualmente 1 vez por semana em tratamentos prolongados para quase todas as drogas. Função renal, se você está usando aminoglicosídeo 1 vez ao dia, é super útil, mas você tem que fazer função renal desse paciente 2 vezes por semana. Todas as outras drogas exigem eventualmente 1 vez por semana, né? E, eventualmente, quando possível, monitorizar nível sérico dessa droga, principalmente com aminoglicosídeos e vancomicina, se o paciente estiver utilizando. Bom, quais são as mensagens, então? Deshospitalizar com antimicrobianos é um tripé com escolher o paciente certo e ter bastante cuidado, né, nessa escolha, reavaliar o paciente diariamente e ter controle desses acessos. Se possível, conhecer o patógeno e seu perfil de suscetibilidade, mas o tratamento empírico com sucesso que você está vendo o paciente melhorar no hospital é possível, ainda que apresente uma certa fragilidade na escolha desse paciente, e escolher um remédio, uma droga com um conforto posológico que facilite a infusão na clínica ou eventualmente no home care. Drogas seguras com perfil de advento adverso favorável fazem com que esse paciente volte menos ao hospital para ser rehospitalizado. E lembrar, né, toda vez que você estiver olhando um paciente que está com antibiótico, 48 horas pare, decida para ver se isso é realmente uma infecção, se possível troque para oral. A bactéria, está aí um outro mito, né, a bactéria não sabe se o remédio está vindo por boca ou pela veia, então você pode dar remédio oral com segurança se o paciente tiver um trato gastrointestinal intacto e sempre descalonar quando possível e mandar o seu paciente para casa se ele tiver condições de antibiótico terapia parenteral. Muito obrigado. Doutor Roberto, obrigada. Aproveito para agradecer a vocês que estão aqui com a gente também. Quero dar alô a algumas pessoas que estão aqui, que é o Tiago, de Salvador, Bahia, Juliana, de São Sebastião, o Paulo Rony, de São Carlos, Leila Azevedo, geriatra de Nova Friburgo, obrigada, Leila, Fausto Calado, de Recife, Andréia Moraes, de Petrópolis. Enfim, todos vocês que estão aqui conosco, nós estamos ao vivo em mais de 150 cidades, obrigada. E agora eu convido a doutora Maísa para tratar um tema bastante atual e muito relevante, que é vacinas. Olá, obrigada pela audiência de todos. Tema importantíssimo, já foi dito aqui pela Carolina e pelo Roberto, a importância da prevenção e do tratamento. Esses são meus conflitos de interesse. Eu gostaria, antes de mais nada, de dizer que quando a gente fala de idosos, envelhecimento, a gente tem diversas situações que andam junto com esse envelhecimento, que são, na verdade, fisiológicas. E dentre elas, senhores, tem a imunossenescência. E é importante, então, que a gente diga que o idoso, ele não é imunodeficiente, ele é imunossenescente. É importante isso porque, por muitas vezes, nós não indicamos vacinas, que inclusive é um mito, ainda falta muita educação nesse sentido de prescrição, porque pensamos que esse idoso não tem capacidade, muito provavelmente, de responder a esse tratamento. Aqui só um gráfico bem antigo, mostrando então que o surgimento das vacinas diminui a mortalidade por doenças infecciosas, até mesmo antes, até mesmo mais do que a introdução dos antimicrobianos. Na verdade, então, nós temos como vacina uma importante arma na prevenção do envelhecimento bem-sucedido. Quando nós pensamos na sustentabilidade desse processo, nós precisamos pensar em prevenção, e é nesse sentido que a vacinação se engaja. Esse calendário é um calendário que aqui, eu peço desculpas, ele está um pouco confuso, mas nós temos pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia uma comissão, que é a Comissão de Imunização, e esse calendário foi feito por nós, junto com a SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunização. Eu falarei de 3 grandes vacinas aqui principais, que é a influenza, a pneumonia e a contra os zoster. As outras eu vou passar um pouquinho, são alguns detalhes, eu não tenho tempo para falar de todas. Começando então pela pneumonia. Pneumonia é uma situação muito conhecida, né? Nós que somos geriatras, a gente costuma dizer que o idoso ele morre de quedas ou de pneumonia, e na verdade isso acontece mesmo, porque 1 a cada 20 idosos com mais de 85 anos terá uma pneumonia adquirida na comunidade por ano. 50% das internações de pneumonia no Brasil são em idosos, ou seja, se nós avaliarmos todos os pacientes internados nos hospitais por pneumonia, metade deles é idoso.
A pneumonia, então, é a terceira causa de internação no Brasil. A taxa de mortalidade não é pequena, de 10% a 25% nos estudos. E a gente tem, então, a maior responsável de infecções pelo DataSUS de todas as outras infecções. Lembrando que a doença pneumocócica causada pelo pneumococo, ela não é só a pneumonia, né? Quando nós falamos em vacinação, nós pensamos em tratar meningite, nós pensamos em tratar sinusite, outras doenças que também são causadas pelo pneumococo, que não só a pneumonia. Sendo aqui, então, importante a gravidade por cada tipo de agente, mas que nós temos aqui as formas invasivas, que nos idosos mais frágeis causam maior mortalidade. Esse estudo é muito importante, mostrando o básico, né? Tanto o envelhecimento, a idade, quanto o número de doenças, elas são fatores de risco para nós falarmos em maiores complicações de infecções, ou seja, um idoso com 80 anos ou mais e mais comórbido, principalmente o diabético, ele tem maior incidência, maior mortalidade e maior hospitalização por essas doenças. Então a incidência da pneumonia aqui é clara quando nós comparamos um idoso de 65 a 74 anos, no índice de 70 para 274 quando ele tem mais de 85 anos. Nós sabemos que o octogenário, ele sempre é mais complicado. Esse outro gráfico também mostra o que eu disse há pouco, que são as múltiplas comorbidades. Observe aqui então que quanto mais comórbido, maior a idade, maior o número de comorbidades, maior a incidência de internações e complicações desses pacientes. Esse outro gráfico também é interessante, mostrando o que acontece com as doenças em relação à pneumonia em pacientes de risco. Observe que diabetes aumenta em 3,4 o risco desse paciente ter pneumonia, né? Quando nós falamos de doenças pulmonares também, doenças cardiovasculares, abuso de álcool, entre outras. Então, paciente basal, aquele paciente idoso que não tem doença alguma e que ele tem de 60 a 70 anos, ele tem menor incidência, mas isso não é a nossa realidade frente ao envelhecimento populacional. E aqui um gráfico mostrando que 50% dos pacientes com pneumonia são hospitalizados no Brasil. Há duas vacinas conhecidas, que é a 23, que é a polissacarídea, e a outra é a conjugada. São duas vacinas que existem no esquema sequencial proposto pela nossa sociedade e proposto pela SBIM. É essa a nossa recomendação, com detalhe que somente a polissacarídea existe no SUS, fornecida pelo governo. O esquema que nós obedecemos é o seguinte: suponhamos que nós comecemos a vacinar esse paciente com a pneumo 13, que é um tipo de vacina. Depois de um ano, nós devemos fazer a 23 e depois de 5 anos que fizemos a vacina 23, repetir a 23. Eu vou repetir. Quando nós começamos com a vacina 13, que não tem no SUS, mas ela é muito usada, inclusive os maiores estudos são os pacientes com maiores riscos, principalmente os diabéticos. Nós começamos com essa vacina, depois de um ano nós tomamos a 13, e depois de 5 anos que nós tomamos a 23, nós repetimos a 23. Quando o esquema na verdade, esse esquema é o mais provável que tenha no Brasil, que é a vacina 23, depois de um ano nós podemos fazer a 13, ou se optarmos, fazemos a 23 e depois de 5 anos podemos fazer a 23. O importante desse esquema seria nós termos feito a 23, depois de um ano fazermos a 13, depois de 5 anos que fizemos a 23, nós fazemos a 23 de novo. Ou seja, o esquema sequencial são 3 doses de vacinas, 2 vezes a 23 e 1 vez a 13, com intervalo entre elas, como foi dito há pouco. Efeitos colaterais dessa vacina, as duas vacinas são vacinas seguras, reações mais graves são raras, realmente, assim, quem tem o uso das vacinas sabem do quanto elas são seguras, que não tem nenhum efeito colateral maior a não ser os locais. A intensidade das reações são locais, principalmente quando há revacinação, e quando nós não podemos vacinar, adia a vacinação, principalmente quando o paciente estiver com febre, e naqueles pacientes que já tiveram uma reação anafilática a outra vacina ou nos componentes dessa vacina. Os senhores sabem que as vacinas são feitas, principalmente à base de proteínas de ovos, etc. E isso, se a pessoa tem alergia a isso, ela não deve se revacinar. A vacina influenza é a segunda vacina que eu vou detalhar. A Organização Mundial de Saúde estima, então, 1,2 bilhão de pessoas com risco elevado para complicações de influenza, tem entre eles 385 milhões de idosos. É importante nós entendermos que a população até 2 anos e 60 anos a mais, é aquela curva famosa em U, é a forma mais comum, é a maior incidência dessa doença. Importante lembrarmos que a vacinação da criança, ela tem o efeito rebanho e ela melhora o idoso, ela protege o idoso num esquema que a criança protegida, ela tem menos vírus circulante, ela melhora a proteção contra o idoso. Então aqui o que eu acabei de dizer, a curva em U, mostrando que as maiores incidências do influenza no Brasil e no mundo são pessoas até 2 anos e os idosos. A influenza
ela é uma situação grave, é importante dizer que ela é muito diferente do resfriado. É muito importante essa confusão, as pessoas confundem essas duas doenças. O resfriado não é causado pelo vírus influenza, ele é uma forma mais leve. E a influenza, ela, além das complicações dela, como a tosse, a dispneia, a desidratação do idoso, o idoso acamado, enfim, ele também predispõe a infecção bacteriana pela fragilidade pulmonar. E isso acarreta muito os custos de saúde, né? Aqui esse gráfico mostrando a vacinação contra a gripe, seu impacto nas principais causas de mortalidade, mostrando então que pacientes, por exemplo, eu vou detalhar aos senhores, doença renal, 60% menor impacto na mortalidade, pneumonia, pacientes que têm pneumonia seguidos da gripe, 53%, diabetes, 55%, pacientes com AVC, 65%, cardíacas, 32%. Ou seja, quanto mais doente esse paciente for, quanto maior o número de comorbidades, maior o impacto da gripe ele terá. Aqui esse outro gráfico também é extremamente interessante, mostrando o perfil de riscos dos idosos, aumentando então a morbidade e mortalidade de forma muito desproporcional. Observem aqui jovens de 15 a 49 anos e observem aqui idosos com 65 anos, ou seja, idosos jovens, né? Mostrando então aqui todas as formas de trato respiratório, 6% contra 8%, mas é assustador quando a gente fala em mortalidade, pegando um grupo de jovens, 0,1%, aumentando 900% a mortalidade de idosos com mais de 65 anos. Mais uma vez, ratificando então a necessidade da vacinação. Esse slide é importante para nós falarmos de diabéticos. Os diabéticos, eles têm uma imunidade diferenciada e a probabilidade de riscos, tanto com a pneumonia, quanto com os zoster, quanto com a influenza, é maior nesse grupo de população. Maior probabilidade de a internação é de 3 a 6 vezes e maior risco de complicações. Ou seja, o diabético, o cardiopata e o pneumopatia, ele deve ser vacinado. Hospitalização e morte, esse outro gráfico dos Estados Unidos, mostrando exatamente o que eu falei aqui, quando nós comparamos idosos de 60 a 69 anos com octogenários, mostrando então a mortalidade por influenza, mortalidade em azul e o número de hospitalizações em amarelo, mostrando, ratificando o que eu já disse. Esse gráfico, desculpa, tem um erro aqui, isso aqui é idosos maiores de 60 anos, desfigurou aqui, doenças cardiovasculares, pneumopatias e diabetes. Senhores, esses 4, o idoso com doença crônica, com pneumopatias e diabético, são os maiores riscos. E quem trata de idoso, ou quem trata de idoso em qualquer esfera, sabe que é muito difícil nós acharmos o octogenário sem qualquer uma dessas doenças aqui. As recomendações, é uma vacina anual, todos sabem, ela deve ser dada no outono, justamente para prevenir o inverno, quando então nós temos uma imunidade maior, 4 semanas após a vacina. Nós temos 2 tipos de vacinas existentes, a 4-valente e a 3-valente. Existe uma nova vacina aprovada agora pela Anvisa, que é uma high dose, que é uma outra vacina que também não tem no SUS. A que tem no SUS atualmente é a 3-valente. O SUS está estudando qual ele deverá implementar para o ano que vem, de acordo com as cepas que estarão no inverno do hemisfério norte. Eles vão estudar o que eles vão fazer aqui. As vacinas, a 3-valente tem 2 cepas da A e uma da B, dos subtipos. A 4-valente tem 2 cepas da A e 2 da B. Os estudos eles são similares em todas elas e depende muito, obviamente, da prática do médico e da intenção de vacinar. Deve ser vacinados todos os crônicos e todos os contactuantes. Isso é muito importante. O idoso, por muitas vezes, ele é vacinado, mas ele se esquece do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, de todas as pessoas que circulam próximo a ele. É importante que todas as pessoas sejam vacinadas, inclusive o cuidador. Efeitos colaterais dessa infecção, dessa indicação. Ela é muito bem tolerada, ela tem as mesmas manifestações que as vacinas anteriores que eu disse da pneumonia. São leves, como febre, mal-estar e mialgia nas primeiras 12 horas. As reações anafiláticas também são raras, geralmente são só efeitos locais. A vacina da gripe ela é muito bem tolerada. Adia a vacinação, mais uma vez, em doença febril, porque daí, se o paciente toma a vacina e ele está com febre, a gente não sabe se o efeito colateral foi da vacina ou da doença prévia, então ele não deve vacinar. E, mais uma vez, a contraindicação se o paciente ele teve alergia grave a essa vacina. A terceira vacina, a vacina contra o herpes zoster, de conhecimento de todos, isso é um gráfico muito conhecido, em que nós temos a exposição da varicela na infância, e o que acontece é que nós temos a imunidade, com queda da imunidade próximo dos 50 anos. Então, o que nós observamos desde 1996, quando essa vacina foi licenciada nos Estados Unidos, ela foi licenciada justamente pela prevalência do zoster na população idosa. Quanto mais idoso, maior a prevalência dessa doença. Os senhores verão a seguir que é em torno de um terço dos pacientes. Então, neste momento, nós precisamos de um plus dessa imunidade para que ele continue imune a essa doença, que é quando nós indicamos a vacina.
A soropositividade por varicela zoster, senhores, no Brasil é em torno de 94%. Tem estudo, inclusive, em índios do Xingu mostrando que eles têm o contato com a varicela. Ou seja, todo mundo que teve contato com a varicela, seja via vacina, seja via a forma doença, que é o catapora, que é aquela doença que hoje em dia ela está praticamente extinta por causa da vacinação, tem capacidade para ter o zoster depois, porque o zoster é esse vírus, esse mesmo vírus, varicela zoster, que fica dormente num gânglio, um gânglio da raiz dorsal, uma raiz sensitiva, e um dia, por uma queda da imunidade, mas principalmente pela imunossenescência, pelo envelhecimento, ele eclode, ele volta à pele de uma maneira diferente, chamada então herpes zoster, o antigo cobreiro. Como eu disse, 1 a 3 idosos são dados do CDC, são americanos, nós não temos essa prevalência no Brasil, nós temos um estudo no Brasil que fala em 6% da população, mas 1 a 3 pessoas desenvolvem zoster durante a vida. E isso acontece principalmente após os 70 anos e aos 85 anos, praticamente a metade dos idosos terão herpes zoster. O impacto do zoster é grande, principalmente no que tange a dor neuropática, que é a dor que fica por 6 meses a 1 ano, que causa uma grande limitação funcional. Esse idoso ele tem depressão, ele tem dificuldade para exercer as atividades da vida diária, e também o tratamento da dor, que é praticamente inviável para o idoso muito idoso, né? Os remédios são difíceis de serem manejados, como os opioides, etc. A taxa de mortalidade também aumenta aqui com a idade, é mais uma doença, como eu falei do influenza da pneumonia, quanto mais idoso, observem aqui, as mulheres morrem mais para o zoster e elas têm maior incidência do herpes zoster, nós não sabemos a causa. Octogenários, então, uma prevalência maior em relação às pessoas com 60 anos. O impacto do zoster, falando de hospitalização, é a mesma coisa, quanto mais idoso, maior a internação, e mais uma vez, mulheres têm mais, mulheres hospitalizam mais, têm mais efeitos do zoster. Um outro dado muito importante, que eu fiz questão de colocar aqui, é o zoster e AVC. É muito importante falar disso, principalmente no zoster oftálmico, em que a chance do AVC nas próximas semanas, principalmente nas próximas 4 semanas, aumenta em 82%, e nem sempre nós estamos atentos a isso, né? De olhar esse paciente e reolhar quando ele tem zoster, porque ele tem outras complicações. Obviamente que o zoster ele pode ser meníngeo, ele pode ser oftálmico, ele tem outras apresentações que não só na pele, formas mais graves inclusive, e se ele for na região oftálmica, ele pode realmente causar problemas como o AVC, por causa da inflamação de placas, tamanho inflamação que o vírus causa. A vacina que temos hoje disponível no Brasil, ela é 14 vezes mais potente do que aquela da varicela, então ela é uma vacina muito parecida com a do catapora, mas muito mais potente. O esquema hoje é dose única, subcutânea. É uma vacina que previne o zoster, mas ele previne, essa vacina atual, acima de tudo, a adenoalgia pós-herpética. Ele previne, acima de tudo, essa dor, a dor que acontece após o paciente ter zoster. Esse estudo é o estudo original do Oxman, do lançamento da vacina, mostrando, então, uma diminuição da incidência do zoster, mas observe uma incidência maior ainda na neurologia pós-herpética em idosos maiores de 60 anos. Essa vacina, ela tem o melhor perfil para os septagenários, quanto mais velho, menor a eficácia dela, mas ainda assim ela tem uma boa eficácia. E esse outro estudo é um estudo que ainda está em vida real nos Estados Unidos, é um estudo maior, mostrando então pessoas em tempo real que foram vacinadas desde 96 e que não foram. E aqui a eficácia da vacina é maior, inclusive quando se fala em em incidência de zoster, mostrando 48% em média de diminuição e 59% a média da neurologia pós-herpética, que é muito valiosa para quem conhece zoster e sabe da complicação disso. E aqui esse estudo foi interessante porque ele também avalia pacientes octogenários e em que a vacina ela também é eficaz. Efeitos colaterais dessa vacina também são pequenos, ela não é uma vacina, ela é uma vacina atenuada, então ela pode ter um pouquinho mais de efeitos, principalmente na pele. Adia a vacinação também em doenças febris, contraindique imunodeprimidos pelo motivo que eu acabei de dizer. Ela é uma vacina de vírus atenuado, ela não é vírus morto, e nesse sentido nós temos que ter esse cuidado com pacientes imunodeprimidos. E um médico ele deve ter uma decisão compartilhada nessa hora, sempre. E os efeitos adversos também são locais, a maioria deles. Existe uma nova vacina ainda não aprovada no Brasil, ela é recombinante, ela é diferente da vacina atual, ela tem uma eficácia maior, ela deve chegar no Brasil em 2 anos, é uma vacina que tem uma maior eficácia para controle dos ossos e da neurologia pós-herpética, mas ainda nós não temos ela aqui no nosso mercado. Falando um pouquinho de hepatite A e B, é uma situação que a gente se esquece também, lembrando que os idosos hoje têm, eles são ativos sexualmente, os idosos eles têm outras práticas como as dos jovens, os idosos hoje eles têm uma outra
filosofia, né, uma outra forma de vida, isso deve ser pesquisado. A hepatite A, muito provavelmente, ele já deve estar vacinado, ou ele teve contato com a vacina. O esquema de 6 meses, 0 a 6 meses. Existe a vacina A e B, né, que são 3 doses, no esquema de 0 a 6 meses, e a vacina B. A vacina contra a hepatite B, a gente deve se preocupar, deve pesquisar e, inclusive, pedir a sorologia para os idosos. Tétano, difteria e coqueluche, eu faço aqui uma especial atenção para a gente se preocupar em vacinar o idoso contra a coqueluche. Tivemos, há um tempo, quase 2 anos, muitos idosos com coqueluche nos pronto-socorros, é uma situação em que a gente não desconhecia e, frequentemente, eles se vacinam contra o tétano e difteria, né, naquele esquema sequencial de a cada 10 anos. Mas é importante a gente se lembrar da coqueluche e da tríplice viral. Nem sempre isso está nos postos de saúde, mas é importante a gente se lembrar de vacinar mesmo pessoas mais idosas. Meningite conjugada, né, meningocócica conjugada, é uma vacina que a gente só usa em idosos se tiver surtos e epidemias, o que não tem tido há muitos anos, mas se tiverem os idosos também podem e devem ser vacinados. E por fim, senhores, a febre amarela, que é uma situação muito controversa. Os idosos podem se vacinar, eles devem se vacinar, mas sempre pesando a área de risco, as áreas endêmicas onde esse idoso mora e principalmente as condições de saúde dele. Essa vacina, ela é uma vacina com muitos efeitos colaterais, porque ela é uma vacina muito antiga. Essa vacina tem quase 50 anos, ela é de vírus vivo e ela causa efeitos colaterais desses idosos. Por isso, mais uma vez, essa vacina principalmente, ela deve ser uma decisão compartilhada entre o médico e a pessoa. Se a pessoa for exposta, morar em área endêmica, tiver em surtos, tiver condições clínicas de fazê-la, sim, ele deve fazer. Mas é sempre uma decisão que deve ser dita e falada, porque ela é uma vacina que tem também efeitos colaterais. Eu termino a minha exposição dizendo que o Brasil ele precisa ainda se engajar com a vacinação. Eu sou uma fã de vacinação, mas é difícil às vezes a gente tentar falar, ensinar e principalmente no consultório a gente tentar educar a população frente a isso. Existiu a revolta da vacina aqui no Brasil, né, quando as pessoas eram retiradas de casa para vacinar e às vezes parece que a gente fala disso e mesmo as pessoas que a gente tem tempo para explicar um pouco se revoltam e não querem se vacinar. A vacinação ela deve fazer parte da avaliação geriátrica ampla, eu digo aqui para o geriatra, sendo geriatra. É medo, receio e desconhecimento quando nós explicamos sobre os benefícios da vacina, e isso tudo que eu acabei de dizer aos senhores, as pessoas se vacinam, e é importante que os médicos comecem a falar disso e saibam um pouco mais sobre tudo isso. Nada mais é do que uma medida, uma arma para prevenção contra as doenças infecto-contagiosas e encorajamento de uma melhor prevenção. Eu termino aqui e agradeço a atenção. Obrigada. Obrigada, doutora Maísa. Agora nós vamos seguir para as perguntas, mas antes disso eu quero dar um alô especial para Lívia Taveira, do Ceará. Ela parabeniza os senhores palestrantes e diz que é muito fã do Avante. Então, Lívia, um alô especial para você. Obrigada pela sua audiência. E para começar as perguntas hoje, eu trago uma pergunta para a doutora Carolina sobre o uso das cápsulas de cranberry e o controle da infecção de trato urinário. Esse uso ele é positivo? Como que a doutora vê essa prática? Então, as cápsulas de cranberry são uma medida que ela costumava ser recomendada para profilaxia da infecção do trato urinário, né? Então, seriam aqueles pacientes que têm o que a gente chama de infecção de repetição. Então, que teriam mais aí de 3 infecções nos últimos 6 meses, a gente considera que esse paciente tem infecção do trato urinário de repetição. Os últimos estudos, eles mostram que não há vantagem no uso da cápsula de cranberry, tá? Então, os pacientes que usaram e não usaram nas últimas revisões, não houve um maior benefício naqueles que usaram. O que a gente pode fazer, então, para prevenir a infecção? Então, isso está muito, primeiro, relacionado a, como eu falei na minha explanação, sobre o diagnóstico correto, né? Então, a gente vê mesmo se há uma infecção de repetição, e por questões de higiene, né? Então, nos pacientes que são acamados, que usam fralda, tomar cuidado para a fralda não ficar muito tempo molhada, muito tempo úmida, se ele não tem malformações, se ele não tem nenhum problema de cálculo renal, isso tudo pode ser um preceptor para as infecções do trato urinário. Outra solução, né, que é utilizada aí para prevenção, só a questão de você usar o antibiótico numa dose diferente, né, ou num intervalo diferente,
como medida preventiva. Para isso, eu preciso garantir que a bactéria que causou a última infecção seja sensível aos antibióticos que eu tenho disponível para fazer a profilaxia. Então, não adianta eu ficar fazendo a profilaxia com um antibiótico que na minha última urocultura estava resistente. Em relação à urocultura de controle, não há qualquer indicação para a gente fazer a urocultura de controle, porque como eu falei para vocês na minha explicação, a bactéria ela pode ficar lá colonizando o trato urinário, né, e não gerar nenhum sintoma. Então, mesmo depois do tratamento eficaz com antibiótico, ela pode continuar ali em quantidades menores, então não há indicação de fazer uma urina ou uma urocultura de controle. Eu só preciso fazer caso o paciente, por um acaso, ainda apresente sintomas ou tenha recorrência dos sintomas. Tá certo, obrigada. Doutor Roberto, essa é para o senhor. Essa pergunta é da Joana, do Rio de Janeiro, e ela pergunta: doutor, o senhor comentou sobre a importância do custo-efetividade referente ao plano ideal do perfil de drogas. Sabemos que a infecção urinária no idoso pode trazer outras consequências que afetam o estado nutricional. Dentro desse contexto, como que podemos trabalhar o conceito custo-efetividade, incorporando uma terapia nutricional, pensando no paciente de home care? O doutor acha que isso é possível? Acho que avaliar o perfil desse paciente em termos nutricionais, obviamente, a gente sabe que esses pacientes, se eles são muito crônicos, eles são desnutridos, né? E é muito difícil um paciente como esse, você recuperá-lo de forma mais importante, a sarcopenia e tudo mais. Acho que a terapêutica nutricional dentro do home care, ela é muito importante. Eu acho que muitas vezes, dependendo de quem é esse idoso, um suplemento parenteral, raras vezes vai ser necessário, mas o suplemento enteral pode ser bastante benéfico. E aí, o suplemento enteral, por sonda, ou eventualmente um idoso com gastrostomia pode receber isso. O suplemento enteral, ele é muito mais custo-efetivo do que o suplemento parenteral, né? O uso de nutrição parenteral essa por definição, é uma medicação, um suplemento mais caro. Mas do ponto de vista enteral, mesmo quando o paciente é usuário de gastrostomia, isso acaba se tornando um pouco mais custo-efetivo. E também, para alguns pacientes selecionados, existem programas do governo que fornecem terapêutica nutricional, e aí sobra para o home care basicamente fazer uma suplementação um pouco maior. Mas é bastante difícil atingir uma custo-efetividade importante nesses pacientes. Realmente é bastante complicado quando você tem que lançar mão desse tipo de artifício na nutrição do paciente. Tá certo, doutor. Obrigada, viu? A terceira pergunta vai para a doutora Maísa, desculpa, doutora. Qual a diferença entre as vacinas Pneumo 13 e Pneumo 23? São vacinas diferentes, até mesmo na forma. Uma é de uma forma polissacarídea, outra forma conjugada. Uma tem 23 sorotipos, a outra tem 13 sorotipos, que não são aqueles 23. O que são sorotipos? São sorotipos, partículas das bactérias. Então, elas são vacinas que se complementam, elas não são vacinas iguais. As formas que estão dentro da 13 são as formas mais invasivas, por isso eu disse que elas são usadas no estudo, são delineados para pacientes mais graves. Quando acontecem essas formas mais invasivas, mais graves? Lembra daquele gráfico que você pode ter pneumonia não invasiva e invasiva? Essa forma invasiva tem alguns sorotipos que são mais comuns, estão mais contidos na 13. Por isso, a associação das duas é mais importante. Então, são vacinas diferentes, tanto na sua composição, quanto na sua formulação, quanto na sua eficácia. Obrigada, doutora. Essa pergunta, e acho que a gente vai fazer só mais duas pelo avançar do horário também, vai para o doutor Roberto. É comum o idoso disfágico apresentar infecção do trato urinário? Existe alguma relação? Essa é uma pergunta bastante interessante. Não me ocorre agora uma relação direta entre disfagia e pacientes com infecção do trato urinário. A disfagia está extremamente mais associada às infecções do trato respiratório. Mas também não é incomum o paciente com disfagia ter outras questões e outras morbidades. E morbidades eventualmente neurológicas, que essas sim podem levar a infecções do trato urinário. E aí, no que pesa, tem que avaliar cada paciente como um único, entender qual é a necessidade daquele paciente, mas não existe uma relação direta entre disfagia e infecção do trato urinário propriamente dito. Às vezes eu penso que
a ingestão hídrica comprometida, mas aí não é a disfagia, é a falta da hidratação, né? Essa também é uma excelente colocação, porque o paciente que é disfágico, eventualmente recebe terapia nutricional, e tem um profissional que cuida dessa nutricionista, eventualmente junto com o fonoaudiólogo que cuida dessa nutrição, em geral oferta a quantidade hídrica necessária para aquele idoso. Mais importante, às vezes, é o idoso que não tem esse tipo de suporte e acaba desidratando, principalmente em meses quentes do ano, tudo mais. Isso sim está super relacionado com a infecção do trato urinário, né? A desidratação e o baixo volume urinário. E às vezes você tem aquele paciente com uma disfagia não reconhecida e que ele acaba engasgando um pouco mais, ele acaba evitando de tomar água para não engasgar e tudo mais. Isso aí acaba sendo realmente uma relação que pode levar um pouco mais de infecção. E aí, vamos para a última pergunta, então. Doutora Maísa, a última pergunta diz: existe alguma relação entre medicamentos e vacinas? Por exemplo, medicamento para epilepsia ou pessoas com epilepsia podem tomar vacina? Sim, podem. As vacinas, como eu disse, elas ainda têm um caráter místico, né? Uma situação em que as pessoas talvez não leem, elas não sabem, e até o próprio médico. Aliás, esse slide eu tirei, eu não tinha tempo para isso, mas a gente tem um grande estudo que mostra que as pessoas não vacinam porque os médicos não indicam mesmo, né? A maior chance não é dinheiro, não é medo, realmente é falta de conhecimento. Não existe nenhum efeito colateral da pessoa estar tomando, porque o medo dessa pessoa, se eu estou entendendo a pergunta, é o seguinte: ela é uma epiléptica, ela toma um remédio, se ela toma a vacina pode anular o efeito do remédio e ela ter epilepsia. Não existe isso. Inclusive, o paciente epiléptico, se ele se ele tiver uma febre por uma pneumonia ou por uma influenza, ele pode, inclusive, desencadear mais crises. Então, mais uma vez, é uma maneira de prevenção para ele também. Bom, então eu agradeço aos palestrantes, obrigada pelas excelentes explanações. Agradeço a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Avante. Mais uma vez, obrigada e até a próxima.